Nós vamos estar falando hoje sobre capítulo 2 do livro de Levítico, ok? Então, o capítulo 2 você poderia colocar anotado aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2 também, porque, na verdade o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, quando fala dos sacrifícios, nos remete a Filipenses. Porque em Filipenses nós temos o resumo da obra de Jesus. Capítulo 2 de Filipenses, ele traz o resumo completo dos 3 anos de ministério do nosso Senhor. E aqui no capítulo 2 de Levítico, a gente vai ter a seguinte direção do Espírito Santo. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará o azeite e sobre ela porá o incenso. A gente já sabe que nós somos essa oferta. Quando a palavra do Senhor fala sobre flor de farinha, é a melhor parte da farinha. É aquela parte mais delicada, né? Do trabalho, né, da pessoa que faz a farinha, ele tira a melhor parte. Tem aquela farinha mais grossa e a farinha ela vai ficando mais fina. Quanto mais fina, mais trabalho dá, mas é a melhor farinha, ok? Então, quando você se apresentar ao Senhor como sacrifício, quando você se dedicar ao Senhor, faça o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder. Vá além dos teus limites, porque enquanto você fizer o que você pode, no sentido de, dentro das tuas condições e habilidades, você está fazendo o normal, o natural. Vá além. Rompa com os teus limites. Vá além do que você pode dar naturalmente. Isso é um sacrifício de flor de farinha. Diz assim: nela deitará o azeite. Depois que essa oferta é apresentada, o melhor, vem a unção. A unção, ela não vem antes da apresentação do sacrifício da oferta. A unção, ela vai vir depois. Eu não sei se você já prestou atenção, as pessoas que vão ministrar ou que estão na direção de algum trabalho ou que vão fazer alguma coisa para o Senhor, geralmente a gente começa, né, tendo que se esforçar muito para fazer aquilo, porque a nossa natureza humana, a nossa carne, ela tende a não fazer essas coisas, principalmente quando é para o Senhor. A nossa carne quer fazer a nossa vontade. E geralmente a nossa vontade não é a vontade de Deus, né? Geralmente não está dentro dos propósitos de Deus. E aí a gente tem que dar uma forçada. A gente tem que, romper aquele limite da carne e fazer mesmo, muitas das vezes, sem vontade. Muitas das vezes sem a intenção normal de fazer. Então, é justamente aí que é a oferta. A oferta é um sacrifício. Toda oferta é um sacrifício. E se eu vou fazer algo que para mim é comum, é normal, digamos assim, cotidiano, não se torna um sacrifício e, consequentemente, não será uma oferta. A característica da oferta é o sacrifício, é você romper, é você ir além. Josué capítulo 1, o Senhor falando para Josué, e a gente vê em Deuteronômio também, capítulo 30, 31, 30 e 31, Moisés dando as instruções para Josué, e Moisés fala: esforça-te. E lá em Josué capítulo 1, o Senhor repete essas mesmas palavras para Josué: esforça-te.
Essa palavra esforça-te, ela vai levar você a ir além das tuas forças. Além das tuas forças. Isso é a oferta, isso é o sacrifício. A oferta de manjares, a oferta de flor de farinha, perdão, é quando você faz o melhor para Deus, além daquilo que você já faz de forma comum. Se você já faz um trabalho bom, faça um excelente. Se você já faz um trabalho excelente, ultrapasse esse limite. Isso é a oferta de flor de farinha. Então a gente começa naquela luta pessoal, né? Não, mas puxa, eu tenho que ir para a igreja, tem essa reunião com as mulheres, tem essa reunião com os homens, tenho essa reunião com os adolescentes hoje, com a criança, eu não estava com vontade de ir. Eu estou cansado, tem tanta coisa para fazer. A nossa carne vai arrumar todo tipo de desculpa que a gente puder. Justificável, tá? Entre aspas. Aí você, na tua força, não é unção ainda, tá? Aí você se levanta daquele jeito. Tá bom, não tem que ninguém para ir em meu lugar. E glória a Deus quando não tem ninguém para ir para nosso lugar, porque Deus quer te usar. Aí você vai, põe a roupa, põe o sapato, o tênis e vai naquela luta. E aí quando você começa o trabalho, a unção vai vindo. A unção vai vindo. E aí, isso é o sacrifício. Isso é a oferta de flor de farinha. Quando você vai além das tuas capacidades normais. Aí o Senhor deita o azeite. Aí o Senhor deita o azeite. Presta atenção aqui, versículo 1. Levítico, capítulo 2, versículo 1. Ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Melhor que você puder. De flor de farinha. Depois da apresentação da flor de farinha, ele deitará o azeite, a unção vai vir, e sobre ela porá o incenso. O que é o incenso? É uma oração. O que é uma oração? É o seu relacionamento com Deus. A oração, ela não é só quando você fala. A oração é uma expressão, pode ser de gratidão, no caso, a oração de ações de graça, pode ser um clamor, no caso da oração de petição, mas é uma ação sua. A oração é uma ação, que muitas das vezes ela é traduzida através de palavras e outras vezes é traduzida através de atitudes. A mulher do fluxo de sangue, ela não sabia orar. Ela não era uma discípula de Jesus. E ela clamou através da atitude dela de romper os limites dela naturais e os limites externos, porque tinha uma multidão que com certeza a impediu de tocar, mas ela ofereceu o melhor que ela pôde, ela fez o melhor que ela pôde e obteve a bênção. O azeite foi deitado e o incenso foi colocado. As orações dela, a atitude, a oração através da atitude foi ouvida pelo Senhor. Não só foi ouvida, literalmente foi sentida por Deus. Literalmente foi sentida. Então lembra de uma coisa, a oração não é só quando você dobra os seus joelhos e você fala. Muitas das vezes a oração está aqui, ó, nas tuas lágrimas. Às vezes você não precisa falar nada, até porque o Senhor já sabe o que nós iremos falar antes do abrir a nossa boca. Então não limita a oração simplesmente só quando você abre a sua boca e fala. A oração é muito além do que palavras. São atitudes de gratidão, são atitudes de clamor, são atitudes de necessidade,
são atitudes de socorro. Então a oração vai muito além do que isso. Versículo 2. Levem aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará nela um punhado da flor de farinha e do seu azeite e de todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Oferta queimada de aroma agradável a Deus. Quando esses elementos, eles se completam, a sua entrega, o seu esforço, a sua ação além da natural e normal sua, o azeite, a presença do Espírito Santo, mais o ok de Deus, o incenso é o ok de Deus. Ele falou, agora sim, agora está no ponto. Aí isso sobe como uma porção memorial. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aí se torna agradável ao Senhor. Aí se torna agradável. Eu fico imaginando os anjos nos olhando. Eu imagino que eles ficam admirados conosco. Sabe por quê? Porque a gente não vê o Senhor. A gente não sente o Senhor na sua plenitude. Mas mesmo assim, a gente acredita nele e a gente trabalha para ele. Eu imagino os anjos, eles ficam impressionados com isso. Porque eles estão ali na presença do Senhor. Eles estão vendo o Senhor, eles estão sentindo a glória dele. E não só isso, eles fazem parte da glória do Senhor. Então, eles devem ficar assim, impressionados, como nós, seres humanos, caídos, mesmo assim, a gente consegue ter uma atitude de gratidão e apresentar ao Senhor um sacrifício agradável e santo a Ele. Isso é impressionante. Vamos lá. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Então, todas as vezes que você oferece algo para Deus, toda vez que você entrega algo para Deus desse nível aqui, todas as vezes o Senhor vai te recompensar. Sempre o Senhor vai te recompensar. Sempre o Senhor vai entregar a você a tua porção. Olha aqui. O que ficar dessa oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. O Senhor sempre vai pagar você. Ele sempre vai te dar a tua recompensa. Independente se você queira ou não, mas é legítimo do sacerdote receber do Senhor a recompensa. Isso faz parte da natureza de Deus. Ele naturalmente, ele abençoa. A natureza de Deus é de abençoar, é de prosperar, é de fazer com que a pessoa possa receber aquilo que lhe é devido. Isso é natural do Senhor. Versículo 4. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e obreiras asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozido na assadeira, será da oferta de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitará azeite, é oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Aqui a gente vê 3 formas de se apresentar ou de preparar essa oferta. A oferta de manjares. Cozida no forno, cozida na assadeira e na frigideira. O que é que o Senhor está nos ensinando aqui? Quando a gente vai apresentar a nossa oferta, ou a gente vai apresentar a oferta sacrifício, existem 3 formas do Senhor
permitir que essas ofertas cheguem até Ele. Nós somos o sacrifício. Nós próprios somos o sacrifício. E muitas das vezes, o Senhor, a gente vai apresentar esse sacrifício. A gente vai apresentar esse sacrifício no momento onde essa oferta, quer dizer, a minha vida, a sua vida, ela está passando por aquele processo de cozimento. Cozida no forno. Sabe aqueles momentos na nossa vida que demora a passar? Demora, mas a temperatura ela vai aumentando gradativamente, mas ela demora. Aquele tipo de provação na nossa vida, onde a gente demora a sair dela. E nesse processo de cozimento é que nós apresentamos a nossa oferta. Nesses momentos de cozimento é que essa oferta é requerida a nós. Qual a graça que teria apresentar sacrifícios ao Senhor se não tivesse as provações? Qual seria o sentido da palavra sacrifício se não fosse no momento de provação, de luta, de dificuldade, de teste, digamos assim, para nós? Não teria sentido essa palavra sacrifício. Só que existem várias formas e vários tipos de sacrifício. Um é esse cozido no forno. São momentos na nossa vida que demora. Aquela temperatura, aquele negócio abafado em cima de nós. Nesses dias, continue oferecendo sacrifício santo e agradável a Deus. Vai ter momento que vai ser cozido na assadeira. É um processo mais rápido. É um processo mais rápido, mas ele é mais intenso. Não é porque ele deixa de ser prolongado que dói menos. É um processo mais intenso e, digamos assim, de médio prazo. Dentro do período de tempo, vai demorar aí uns 2 meses, 3 meses. E tem aquela outra forma de se apresentar na frigideira. Sabe quando o Senhor pega a gente? Sabe quando você pega um bife e você joga ele na frigideira? E você amassa ele na chapa? Então existem essas 3 formas de apresentar esses sacrifícios diante de Deus. Vai ser um momento que você vai estar passando por um tempo prolongado de provação, que é esse tempo aqui no forno. É difícil, mas a temperatura ela não vai tão profundo em você. Ela não trata tão a tua carne, ela não vai tão profundo na sua carne. Mas dói e demora. Nesses momentos, continue apresentando o teu sacrifício. E vai ter aquele tempo aqui, versículo 5, cozido na assadeira, que é um período médio, onde a temperatura é mais alta e é mais intenso, onde a nossa carne ela começa a queimar mais profundo. E existe aquele outro da frigideira, onde a temperatura é altíssima, é rápido, mas é profundo. É um tipo de provação e tratamento profundo, rápido, mas profundo, onde ele trata lá do profundo da nossa alma, onde não só a pele é tostada, mas a carne também é tostada. E nesses momentos é que nós precisamos apresentar a flor de farinha. Nesses momentos é que vem a minha oportunidade
de apresentar ao Senhor o melhor que eu puder, acima desses momentos de provação. Vou estar no forno, mas eu vou estar apresentando o meu sacrifício de flor de farinha para o Senhor. Vou estar dando o meu melhor para Ele. Eu vou estar na assadeira, mas vou estar dando o meu melhor para Ele. Eu vou estar numa frigideira, a pressão muito alta, a temperatura muito intensa, a dor muito grande, mas eu vou estar dando o meu melhor para Ele. Lembra, você é o sacrifício. As condições não vão importar. Vamos lembrar que nós precisamos dar o nosso melhor para o Senhor. É uma forma de preparação, porque os dias estão se tornando abreviados por causa da intensidade da guerra que vai surgir. E eu preciso aprender a passar por esses momentos de pressão, de tensão, de dor, glorificando o nome do Senhor, porque senão eu não vou ser aprovado. Lembra de toda a trajetória do povo de Israel no deserto. O deserto foi um local de provação, de preparo e de qualificação. Lá o povo, eles literalmente passaram por esses momentos de sacrifício. Mas qual foi o momento onde eles foram reprovados? Na murmuração, na queixa, na maldição proferida contra o Senhor por causa das condições que eles viviam. As condições que você vive não pode ser um parâmetro para você adorar ou deixar de adorar a Deus. Independente das condições. O que deve sair do nosso coração e da nossa boca são palavras de louvor e ações de graça. Quando você estiver nesses momentos aqui, lembra disso. Louve e agradeça, dê o seu melhor. Sacrifícios de louvor. Que Deus te abençoe. A gente vai dar uma pausa nesse assunto aqui e eu vou continuar falando de batalha espiritual a nível primário e depois a gente introduz dentro dessas aulas de batalha espiritual Levítico, ok? Então te aguardo na Escola de Servos online pelo Zoom todo domingo às 15h. E aguarde, a nossa Escola de Servos será inaugurada lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter o nosso prédio, as nossas aulas presenciais e você durante 9 meses será gerado por Deus, preparado pelo Senhor para assumir a sua posição, a sua missão. Seja nas nações, seja no Brasil, seja dentro do seu trabalho, dentro da sua universidade. Venha para a Escola de Servos, seja capacitado pelo Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus onde você estiver. Deus te abençoe.